Graça e paz, amados irmãos. Gente, eu tô tremendo. Tremendo da responsabilidade nessa manhã. Sem brincadeira, eu tô aqui queimando. É uma coisa sobrenatural. E primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao meu pastor Samuel, ao meu pastor Abisai Neto, por essa oportunidade, sabe? Uma oportunidade que eu louvo a Deus, que nos concede de falarmos hoje que Jesus Cristo é a única esperança de uma pátria. Jesus Cristo, Ele tem prazer de salvar a humanidade. Se Ele não tivesse prazer, nem eu e você estaria aqui hoje. Não é verdade? Se Ele não tivesse prazer de salvar ninguém, Ele não estava aqui não. Nenhum de nós estava aqui hoje. Mas Ele tem prazer de salvar. Ele tem prazer de resgatar. Ele tem prazer de libertar. Ele tem prazer de curar. Ele tem prazer de restituir tudo aquilo que se havia perdido na minha vida e na sua. O interessante, Jesus Cristo, a esperança da nossa pátria. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Jeremias capítulo 13, um texto miraculoso, onde o povo de Judá estava em pecado, uma nação em pecado. Mas a gente vai ver alguns versículos aqui, mas eu quero me deter nesse versículo aqui. Jeremias capítulo 17, os irmãos sentados mesmo. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Vamos ler todos juntos? Queria que vocês colocassem aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Obrigado, meu Deus, nessa manhã. Eu não quero falar de mim nunca, meu Deus, mas eu quero falar do Senhor. Porque o Senhor, Pai querido, é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, meu Deus. O Senhor nos criou para a Tua glória. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, meu Deus. Pai, muito obrigado nessa manhã, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa única existência, o Senhor é a nossa única esperança, meu Deus. Obrigado por essa rica oportunidade. Eu já te agradeço e te louvo, é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que vive e reina para todos sempre. Amém. Amados irmãos, essa semana foi uma semana de muita tristeza, de luto, de dor. O que aconteceu nos Estados Unidos. Charlie Clicks. Charlie Clicks, um grande defensor do Evangelho. Um jovem de 31 anos. Foi assassinado dentro de uma faculdade, sabe fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Essa semana nos Estados Unidos. Moveu todo o estado, todo o país da América, sentiu a dor do fim de Charles Clicks naquele momento. Até o presidente dos Estados Unidos, que ele era considerado um dos amigos do presidente Donald Trump. Um conservador, pastor, que pregava a palavra de Deus. Um conservador que falava para uma juventude em todas as faculdades lá dos Estados Unidos que existia uma esperança que era Jesus. E eu estava conversando essa semana com o Mateus, meu filho, a gente falando sobre toda essa situação, e Mateus disse, realmente, pai, Deus preparou um lugar maravilhoso para ele, porque ele cumpriu a sua missão aqui na terra. E o mais importante, ele foi, não foi? Mas Deus está levantando outro. Sabe por que Deus está levantando outro? Porque a palavra de Deus, ela vai ser pregada até a volta de Cristo. Jesus, ele levanta outro para pregar a palavra dele. Jesus vai levantar outro para dizer que ele é a única esperança de uma nação carente de Jesus. Jesus levanta. E ele foi enterrado, sabe como? Honras militares, pastor.
ele não era soldado americano, mas ele era um soldado do Evangelho de Cristo. Ele foi levado no Força Aérea 1, o avião do presidente dos Estados Unidos. E eu vendo aquele cortejo, pastor, vários e várias viaturas da polícia, do exército americano, levando um cortejo de um homem que não desistiu de falar do Evangelho, principalmente para jovens e adolescentes. Eu vi uma determinada entrevista dele que pessoas mutilavam jovens para mudar o sexo nos Estados Unidos. E colocando as incertezas no pensamento de jovens, de mudança de sexo, e muitas das vezes não sabia se era aquilo, se era aquilo outro, e ele debatia o que era certo, o que era correto, diante da palavra de Deus. E no Brasil também não é diferente, não. A gente viu uma semana que o certo é errado e o errado é certo. O certo é errado e o errado é certo. Não estamos imunes aqui na nossa nação brasileira de tudo isso que está acontecendo também não, gente. Estamos vendo que já está chegando a volta de Cristo, e Cristo está voltando rapidamente para arrebatar a sua igreja que está alicerçada no reino de Cristo. E aqueles que estão praticando essas maldades vão ser julgados também diante do tribunal de Cristo. E aqui nesse texto, Judá estava em rebeldia, estava em pecado, era uma nação, era uma pátria que vivia em rebeldia. E o interessante é que diz assim logo no início: ó Senhor, esperança de Israel. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus Cristo é a esperança do Brasil. Porque essa esperança nunca morreu não, amados irmãos. Essa esperança continua sendo viva, sendo alicerçada, sendo trabalhada todos os dias na minha vida e na sua vida também. Essa igreja aqui, ela prega a esperança de um Deus vivo, de um Deus poderoso. A gente vem aqui, a gente somos testemunho do que Deus está fazendo aqui nesse ministério, não só em Camaragibe, não só no Tibi, no Brasil, no mundo inteiro. E a gente vê que a maldade está crescendo. 1 João 5,19 diz que, infelizmente, o nosso mundo jaz no maligno. Jaz. A gente vê que vivemos numa sociedade corrompida, onde os valores cristãos, hoje não são mais absorvidos no coração. Onde a gente vê que os valores de Deus são ignorados por uma sociedade que quer fazer o que bem entende e o que bem quer. E não quer mais ouvir a voz de Deus, se rebelando contra Deus, virando as costas para Deus. Mas Jesus ainda é tão bom, tão misericordioso, que não leva a ignorância do ser humano. Ele não leva. Porque se levasse a ignorância do ser humano, nem eu e nem você estaria aqui nessa manhã. Não estaremos aqui não. Mas ele ainda está observando a tua casa, a tua família, a minha também, e querendo ter providência de salvação dentro da nossa casa. Ele quer. E o interessante é que a gente vive num sistema, meu amigo, meus irmãos, que maltrata. E muitas das vezes impede de uma palavra, impede de uma pregação entrar dentro do coração, porque vem tantas coisas na mente do ser humano que coloca dúvidas. E ainda tem gente que não acredita que o inferno existe. O inferno existe porque o próprio Cristo falou desse inferno. Foi o mais que falou. E aqui a gente vê nesse texto que ele é a única esperança. Ele é a esperança que vive e que reina dentro do nosso coração. Diz aqui que Jesus Cristo é a única esperança para o homem pecador, para uma nação pecadora, para uma pátria pecadora. Jesus Cristo ainda pode restaurar a nossa nação brasileira. Pode sim. Não há impossíveis para Deus. Não é impossível de todo aquele Supremo Tribunal Federal se render aos pés do Senhor. Não há impossíveis.
para a gente ver uma nação santa, imaculada. A nossa nação brasileira é uma nação, sabe o quê? Que tem a liberdade, a liberalidade de pregar a palavra de Deus. Nós temos essa condição de falar que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Essa semana no Barro Novo, estávamos ali. Infelizmente, muitos não querem dar ouvido à esperança que é Jesus Cristo. Mas independente, se não aconteçam conversões ou não, a nossa caminhada de pregar o Evangelho vai continuar. Porque ninguém vai nos deter. Porque quem está à frente desse projeto de salvação é Jesus Cristo, a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança capaz de salvar o homem e transformar uma sociedade. Eu e você não vai conseguir transformar não, viu? Mas o Espírito Santo vai transformar o coração dessa sociedade, corrompida pela mentira, pela falsidade, pelas ideologias, que muitas das vezes está de frente combatendo o que a palavra diz. Combatendo o que a palavra diz. E eu ali vendo aquele momento, né, ele debatendo, aliás, com jovens, muitos jovens. Mas ele era um homem preparado, muito preparado por Deus, viu? Charles Clix não era nenhuma pessoa qualquer não, viu? Era preparadíssimo. E Deus está levantando nesse ministério gente preparada para pregar a palavra de Deus. Deus está levantando jovens e adolescentes para pregar a palavra de Deus. Deus está levantando famílias para pregar a palavra de Deus para essa humanidade que precisa ouvir a mensagem da cruz. Deus está levantando. É no seu trabalho, é na faculdade, é no colégio, onde você estiver, pregue a palavra de Deus. Essa semana eu fiquei contente com uma coisa que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores da cidade do Recife. Sobre o intervalo bíblico. Sabe o que foi que aconteceu? Eles liberaram. Pode pregar a palavra de Deus nos colégios. Sabe por quê? Joelhos no chão, oração chegando no trono da glória, porque é necessário, jovens, adolescentes e crianças, ouvir a palavra de Deus, principalmente dentro dos colégios, onde está vendo muitas coisas acontecendo lá nos Estados Unidos, onde ataca mais as universidades, as faculdades, coisas terríveis acontecendo, porque muitas das vezes quando expulsamos Jesus Cristo dentro das escolas, coisa boa não acontece. Quando você expulsa Jesus Cristo dentro da sua casa, se prepare que coisa boa não vai acontecer. E aqui, eles reconheceram, disse, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram, vai ser envergonhado, viu? Aqueles que deixaram, aqueles que abandonaram, as nações e a pátria que abandonou ele, vai ser envergonhada. Porque deixaram o Deus da água viva, o Deus da redenção, o Deus que pode entrar com cura, o Deus que pode restaurar qualquer nação, qualquer situação. Ele pode mudar o quadro. E eu creio que ele pode mudar o quadro da nossa nação brasileira. Mas sabe como ele vai mudar? Quando a igreja totalmente, quando cada servo vivente começar a ajoelhar, começar a orar, começar a clamar, começar a invocar o nome do Senhor, você vai ver algo diferente. Mas enquanto nós não fizermos isso, vai ser difícil de Deus responder. Quando nós colocamos dificuldade de oração, empecilhos, alguma coisa vai demorar a acontecer. Essa nação aqui de Judá, como o profeta Jeremias falou, era uma pátria rebelde. Uma pátria que deixou de adorar a Deus. Eu me lembro que logo no início da caminhada do profeta Samuel, quando o povo, sabe, o povo em pecado e rebeldia. Não, Samuel, queremos um rei. Aí Deus disse o quê? Samuel, não te preocupa não, que eles não estão com raiva de você não. Estão com raiva, sabe o quê? É de mim. De mim. Muitas das vezes a escolha do ser humano, se não for de Deus, ela dá errada. E deu errado.
O primeiro rei de Israel deu errado. Deu sim. Foi escolhido pelos homens, não por Deus. Quando a escolha é por Deus, tudo dá certo, irmão. Mas quando é escolhido pelo homem, tudo dá errado. Nada dá certo. Eu não vi nada ser escolhido por homem dar certo. Mas quando é escolhido por Deus, dá certo. E a gente viu o resultado que aconteceu com Saul. Se achando tal, adorando a si mesmo, querendo fazer coisas contrárias a Deus. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia outra. É o que está acontecendo com muitas nações. É o que está acontecendo com a nossa pátria. Eles não estão fazendo o que Deus quer que façam, não. Eles não estão fazendo o que Deus quer, não. Eles estão fazendo o que eles querem fazer. Eles não estão se deixando levar um coração quebrantado diante de Deus. Porque eles acham que o que eles estão fazendo é certo. É como eu falei, o que é certo é errado, o que é errado é certo. E aqui eu vejo, irmão, infelizmente, como eu falei, o homem nunca resolverá o seu problema do seu pecado, a não ser por Jesus. Porque Jesus é nossa única esperança. Só há esperança em Jesus. Eu louvo a Deus que essa igreja aqui toda tarde, pastor Abisai Neto, ela sai para levar esperança para um povo cativo, irmã Sandra. Um povo cativo. E sabe ter um povo cativo? Não está distante não, dentro da sua casa. Não é verdade, irmã Sandra? Eu vejo Fábio me contando. Seus irmãos. Meus filhos. Tua família. Não fique impressionado não. Tem uma pátria tão pequena que você está dentro dela. Tão rebelde. Mas você tem que dizer que Jesus Cristo é a única esperança. E às vezes você até ignora. Não, irmão. Não quer escutar não. Mas começa a falar dessa esperança que é Jesus Cristo dentro da tua casa. Porque Jesus Cristo ele vai fazer uma obra sobrenatural dentro da tua casa. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar Jerusalém, Samaria, sem primeiro ver a tua casa. Muitas das vezes a gente quer evangelizar o de lá e o dentro da tua casa, como é que está? Muitas vezes você quer ganhar o de lá e o da tua casa, como é que está? Muitas vezes você quer ganhar o seu vizinho e o da tua casa, que é o primeiro, como é que está? Porque eu me preocupo com os meus. Eu choro quando eu trago uma pessoa aqui pela misericórdia de Deus. Quando eu saio para eu choro. Disse, e os meus, Senhor? Quando é que os meus, Senhor, vai chegar na tua presença, Senhor? Quando é que os meus, Senhor, vai estar na tua presença, fazendo a tua vontade e a tua obra? Eu penso nisso. Mas enquanto não chega, irmão, eu continuo falando do amor e dessa esperança que é Jesus Cristo para a minha casa. Enquanto não chega, que eu sei que Jesus está trabalhando no coração de cada um deles, eu não tenho dúvida. Eu vou numa casa que está precisando também de ouvir a esperança que é Jesus Cristo. E a gente tem que se levantar. Essa semana eu estava pregando na casa da minha irmã, fui levar uma palavra lá. Na residência da casa da minha irmã tem uma congregação. Aí, a missionária disse, irmão, eu queria tanto saber pregar, evangelizar. Eu disse, olha, irmã, não é a letra não, viu? Não é o curso de teologia não, viu? É não. Samuel tinha curso de teologia. Isaías tinha curso de teologia. Elias tinha curso de teologia. João Batista tinha curso de teologia. Não. Sabe quem usava ele? Era o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai capacitar a senhora. É o Espírito Santo que vai capacitar cada um de vocês para falar para as nações, para falar para a pátria, que Jesus Cristo é a única esperança. É Jesus Cristo que vai colocar a palavra na tua boca. É Jesus Cristo que vai colocar a palavra no teu coração. Não é a tua sabedoria, não é os teus conhecimentos. É Jesus e o Espírito Santo.
Eu estou aqui porque eu não sei de nada não, gente. Mas eu preciso aprender muito, depender muito, principalmente de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Eu preciso muito da ajuda dele. Eu estava ali me queimando de medo, de receio. Eu disse, meu Deus, me ajuda a trazer uma mensagem para a igreja, a trazer uma mensagem para esse povo que está nos assistindo no canal YouTube, que Jesus Cristo é a esperança. Eu pela madrugada descendo, buscando, meu Deus, me ajuda. Jesus me incomodava, vá ler mais, vai pesquisar, vá lendo mais de manhã agora. Eu com aquela, era uma coisa, uma sensação tão estranha, que vocês nem imaginam como eu estou aqui. Porque eu preciso de Jesus. Eu preciso de me aproximar de Jesus. Eu preciso falar para essa nação assim, ó Senhor, esperança de Israel. Ó esperança de Israel, entra com providência na cidade de Camaragibe. Entra com providência aqui no bairro do Timbi. Entra com providência em cada lar, Senhor, da igreja EBT. Entra com providência na nossa nação brasileira, Senhor, que necessita do teu socorro, necessita da tua ajuda, Senhor. Porque muitas das vezes a gente fala tanta coisa, tanta besteira, mas não fala o que é correto, que é a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. E essa nação aqui, porque Jesus, ele não tem prazer de escrever, sabe o quê? Esse nome, não. Jesus não tem prazer não, viu? De escrever no chão não. Sabe onde Jesus tem prazer? É de escrever no livro da vida. Porque aquele nome não vai ser mais apagado. Aqui pode ser apagado, mas lá no livro da vida, Jesus não apaga não, porque é dele. Porque é dele. E eu vejo, meu pastor, que Jesus quer fazer um novo homem, quer fazer novas mulheres, novos jovens. 2 Coríntios 17, que nova, vai ser tudo novo na minha vida e na sua, no momento que eu e você, fala para aquela pessoa ali, fala para Israel, fala para o Brasil, fala para o mundo inteiro, que Jesus é a única esperança, coisa nova vai acontecer, vai ser transformado, porque a palavra de Deus vai impactar cada coração. Começa a falar. Começa a sentir o desejo de dizer para alguém da sua rua, da sua comunidade, que Jesus Cristo é a única esperança. Estamos, esse mês de missões, com um tema maravilhoso, no Brasil, que a esperança, a única que nós temos é Jesus. E muitas das vezes a gente não dá ouvido não, a gente fica tão distante, meu pastor, que a gente tem que dar lugar a dizer, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Quantas e quantas casas agora nesse momento estão sem esperança? Quantas e quantas famílias estão em alvoroço agora porque não tem esperança? Esperança sabe quem? Num homem falho, mentiroso, que não pode ajudar ninguém. Só quem pode ajudar é a nossa esperança, que é Jesus Cristo. E eu vendo aquele homem pregar ali, falando dessa esperança, para jovens e adolescentes. E eu peço aos jovens e adolescentes da nossa igreja, a você, meu filho, não deixe de pregar a palavra de Deus. Onde você estiver, que Deus lhe use para a glória do nome dele. Não se envergonhe não, pregue a palavra de Deus. Porque no dia que eu não estiver mais aqui, quem vai fazer é você. E eu vou dizer no meu coração, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, Bruno. Eu fiz a minha parte. Porque eu posso descer a sepultura, sabe como? Descansado em Deus, que eu deixei algo para alguém fazer, para alguém dar continuidade. Ontem eu estava no Atacadão, vi Dudu. Dudu ora pela mensagem, Dudu está até ali. Eu vi uma mulher com uma criancinha. Eu disse, vai ser um futuro pastor. Ela olhou assim para mim, que Deus te abençoe. Vai ser um futuro pastor, vai ser um pregador da palavra. Começa a profetizar nos teus filhos, começa a profetizar na tua família. Tu vai ver que algo diferente vai acontecer. Começa a dizer que teu filho é uma bênção, começa a dizer que o reino de Deus está na tua casa. Começa a profetizar coisas eternas na tua vida e na tua família.
Porque Deus dá a oportunidade da gente falar desse amor, da gente falar dessa graça e misericórdia. O varão ali, essa semana, disse: irmão, eu vi o filho dele, estava numa cidade ali para Arco Verde. Leve a palavra lá para Arco Verde também. Que a sua filha seja usada lá também para a glória de Deus. Que a sua filha seja um vaso escolhido lá para a glória de Deus. Fale para aquela comunidade universitária que só Jesus. Porque quando entra na universidade, são tantas ideologias, são tantos pensamentos contrários, que afasta a pessoa da presença de Deus. E se você não tiver firmado, você cai. Você sai. E para voltar, só Jesus Cristo na causa, viu? E voltando aqui para esse texto, eu quero encerrar. Porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Mas o versículo 14, coloca aqui por favor o versículo 14. Olha o que é que ele diz para mim e para você. Para toda a pátria do Brasil. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Olha a resposta. Olha a resposta que Deus está mandando hoje para a nossa nação brasileira. Que ela seja sarada, que ela seja curada, que ela seja ministrada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que a nação que se chama IEBT, ela seja sarada, seja curada e restituída da glória de Deus. Sara-me, Senhor. Ele está pedindo: sara-me, cura-me, purifica-me, santifica-me. E Deus vai ouvir a tua oração nessa manhã. Deus vai ouvir. Comece a pedir a Ele, não só por você, mas pela nação brasileira, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade que Deus me deu nessa manhã de hoje. Agradeço ao meu pastor Abisai Neto, pastor Samuel, e que Deus nos abençoe.